Olá, tudo bom? Hoje eu separei aqui para você 8 sinais de demência precoce, aquela demência que acomete pessoas mais jovens, com menos de 65 anos. E o que fazer? Porque a gente sabe que é muito importante prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá, que alguma coisa não está funcionando bem. E, de fato, fazer mudanças, procurar um médico, caso você perceba esses sinais, mudar a alimentação, mudar o estilo de vida para tentar retardar a progressão desse problema e, em alguns casos, até mesmo conseguir resolver isso. Então, é muito importante assistir esse vídeo, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, quero perguntar quantos anos você tem, se você vem percebendo que você está tendo alguma mudança na sua capacidade cognitiva, na sua memória, você tem sentido alguma diferença aí no seu dia a dia. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, alguém da sua família já sofreu com demência ou sofre atualmente, você se preocupa com isso, por quê? Escreve para mim nos comentários, porque sabendo disso eu vou ler aqui e trago mais informações sobre o assunto especificamente que te interessa, tá bom? Se você gosta desse tipo de assunto sobre memória, mente, cérebro, dá curtida no vídeo, que eu trago mais vídeos assim pra você, mais informações. E lembra que eu tenho uma playlist aqui falando mais de tudo isso, né? Como melhorar nosso cérebro, falando mais sobre a nossa memória, sobre a nossa mente. Então eu vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição pra você. Como eu te falei, esse conceito de demência precoce está muito relacionado com essa diminuição da capacidade cognitiva e algumas outras questões subjacentes relacionadas a pessoas com menos de 65 anos, ou seja, pessoas que não são idosas, né? Claro que esse padrão de idoso varia um pouco, né, com relação à idade, mas normalmente abaixo de 65 anos a gente considera as pessoas adultas e não idosas. Então o aparecimento desses sinais em pessoas mais jovens causa um pouco de estranheza, não deveria ser assim que o cérebro deveria se comportar, e é muito importante que você saiba quais são esses sinais, como eu te falei, para de fato que você consiga perceber, né? O nosso corpo sempre dá sinais que alguma coisa não está funcionando, a gente tem que ter esse autocuidado de prestar atenção nos sinais, naquelas luzinhas amarelas que vão acendendo, para procurar ajuda. Eu vou te falar de algumas mudanças na alimentação que podem te falar, você pode fazer, né, para você de fato conseguir retardar isso, mas é importantíssimo que você vá ao médico também. Então vamos falar quais são esses sinais para você prestar atenção. Primeiro sinal é aquela perda da memória recente, são aquelas pessoas que esquecem o que acabaram de fazer, esquecem onde colocaram as coisas, pedem para repetir várias vezes, o que você estava falando? O que a gente combinou? Aquela memória recente de curto prazo, a pessoa tem mais dificuldade em conseguir acessar essa memória, pode ser um sinal de demência precoce, então é importante você prestar atenção. Outro sinal pode ser a dificuldade em planejar os eventos do dia a dia ou resolver problemas. São aquelas pessoas que têm dificuldade de organizar a própria agenda, de pagar as próprias contas, de, gerir bem os horários, se atrasam toda hora, contaram errado o tempo que levariam para fazer alguma atividade. Isso pode ser um sinal que o cérebro não está mais conseguindo organizar essa questão do tempo, essa questão dos dias da semana. E outro ponto importante para se prestar atenção. Um dado que não tem a ver necessariamente com a parte do nosso cérebro, a parte cognitiva, mas é um sinal de demência precoce para muitas pessoas, são mudanças na postura, como a gente chama mudanças posturais. Então, mudanças na marcha, né, no próprio caminhar, a pessoa dá passos mais curtos, mais lentos, arrastar o pé, ter problema de coordenação, não conseguir mais fazer aqueles movimentos finos, podem ser um sinal de dificuldade do cérebro em funcionar bem e podem ser sinal de demência precoce também. Inclusive, outro sinal pode estar relacionado com alteração nos órgãos do sentido, ou seja, a pessoa passa a não ter muita visão espacial das coisas, passa a ter uma certa dificuldade em sentir o sabor de alguns alimentos, o cheiro de algumas coisas ela sente diferente. Então essas mudanças, por incrível que pareça, também podem estar relacionadas com essa demência precoce, com esse, digamos assim, envelhecer mais rápido do nosso cérebro. Um outro detalhe interessantíssimo de se prestar atenção no dia a dia, e às vezes você mesma percebe, mas outras pessoas percebem isso por você, é a dificuldade de você conseguir ter uma conversa, entender completamente a conversa
e você de fato responder. Às vezes faltam as palavras, a pessoa fica, como é que era aquela palavra? Como é que ela não consegue ter o vocabulário? Não é que a pessoa não tenha cultura, não tenha educação, mas ela vai como se fosse perdendo, desaprendendo algumas palavras ou simplesmente esquecendo delas e tendo dificuldade para acompanhar as conversas no dia a dia. E existem também casos em que a pessoa tem mudanças no comportamento, nas emoções. São pessoas que às vezes ficam mais introvertidas, ficam mais tristes, mais fechadas. E por outro lado, pessoas que às vezes ficam mais irritadas, sem paciência, começam a falar às vezes palavrão e não falavam, começam a ficar mais, sabe, irritadiças. Essas mudanças de comportamento podem ser um sinal também que alguma coisa não está acontecendo direito no cérebro. Outro sinal pode estar relacionado à perda de interesse em hobbies que ela tinha antes e aquela exclusão social. A pessoa às vezes não tem mais vontade de caminhar, não tem mais vontade de ouvir uma música, gostava de assistir um filme e não tem mais paciência, não gosta mais. Então, coisas que ela gostava de fazer, ela para de fazer e muitas vezes isso leva elas a uma reclusão em casa, a pessoa não tem mais vontade de sair, não tem mais vontade de socializar. Isso também pode estar relacionado à demência precoce e são questões a se prestar atenção. Claro que todos esses sintomas que eu falei para você não necessariamente estão relacionados à demência precoce, podem estar relacionados a outra questão de saúde. Então, por isso que é importantíssimo você ir ao médico, especialista, que pode ser um neurologista, pode ser um geriatra, um clínico geral num primeiro momento, para ele te avaliar, enfim, fazer o exame clínico, né, que sempre é soberano, pedir os exames complementares que forem necessários, para de fato perceber qual é o problema e mudar ou o seu estilo de vida ou entrar com alguma medicação para tentar retardar. Existem algumas mudanças de alimentação que você pode fazer. Eu trouxe aqui algumas opções de alimentação diferentes que junto com o seu médico, o seu nutricionista, você pode conversar para ver se, dependendo do seu caso, vale a pena fazer essas mudanças. Primeiro, com certeza, está relacionada à dieta mediterrânea. Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre ela aqui e também tem um vídeo falando mais sobre as zonas azuis, quando a gente sabe, né, que são lugares do planeta em que estão mais relacionados à longevidade e não longevidade pela longevidade, mas junto com qualidade de vida, né? São aquelas pessoas que são os centenários que chegam lá, enfim, com 100 e poucos anos fazendo conta, fazendo palavra cruzada, conversando numa boa, trocando ideia com as pessoas, né? Tem a capacidade cognitiva, que é isso que a gente quer, né, na velhice, bem afiadinha. A dieta mediterrânea é muito baseada em legumes, verduras e frutas, muito baseada em fibras, antioxidantes, tem um consumo de carne mais baixo, não é vegetariana, mas tem um menor consumo de carne, né, de proteína animal. Muito consumo de laticínios também, é uma dieta muito interessante. Eu vou deixar o link para ela aqui embaixo na descrição para você. E existe a dieta Mind também, que foi elaborada a partir dos preceitos da dieta mediterrânea, mas com a restrição ainda maior dos carboidratos simples, dos carboidratos de uma maneira mais ampla. Não chega a ser uma dieta cetogênica, mas tem uma diminuição, né, maior, tem um menor aporte de carboidratos. E ela é muito focada em gorduras monoinsaturadas, que são muito interessantes para essa nossa parte neurológica. E existem também alguns profissionais que indicam a dieta cetogênica, ou seja, com o menor consumo possível de carboidratos, porque tem alguns estudos que já verificaram que esse uso dos corpos cetônicos pelo cérebro pode melhorar alguns casos de demência, como Alzheimer, por exemplo, e algum tipo de demência em estágio inicial. Qualquer tipo de mudança que você vai fazer na sua alimentação, como eu te falei, é bem importante que você fale com o seu nutricionista ou o seu médico que acompanha. Mas lembra sempre que o cérebro adora gordura boa. O cérebro, né, é basicamente composto de gordura, então gordura monoinsaturada, ômega 3, gorduras de boa qualidade são muito interessantes. O cérebro também adora antioxidantes, que são muito importantes para a saúde cerebral. Então legumes, verduras, frutas são interessantíssimos. Se você puder diminuir a quantidade de carboidrato alto índice glicêmico, também vai ser fantástico para você, porque evita os picos de insulina que são inflamatórios. Lembra que eu tenho alguns materiais aqui onde eu falo mais sobre como você desinflamar o seu organismo, como você fazer uma dieta low carb de uma maneira equilibrada e como emagrecer com saúde.
Todos esses materiais, são 3, cada um deles tem receitas, cardápios e dicas específicas para você colocar isso em prática. Então eu vou deixar o link para eles aqui embaixo na descrição para te ajudar também. Como eu te falei, eu tenho esse material falando também, né, aqui no canal, essa playlist falando mais sobre memória, mente, cérebro, com outros vídeos e dicas, e também vou deixar essa playlist aqui para te ajudar. Me conta aqui embaixo, então, se você tem alguém na família que tem alguma questão de demência, como é a alimentação dessa pessoa, você vem percebendo que a alimentação dela tá melhorando, tá piorando, já fez alguma mudança na alimentação, no estilo de vida e medicação e teve resultado? O que ajudou nesse caso? Escreve aqui embaixo nos comentários. Lembra de compartilhar esse vídeo aqui com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa dessas informações. Vamos juntos eu e você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.